de novo. Eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler o primeiro versículo. Vai ler um. Deixa assim. Até o versículo 15. Até o versículo 15. Vamos ler. Vou ler por essa tradução aqui. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? O título dessa mensagem é a corrida da fé. Eu tive uma boa parte do tempo pesquisando algo e inserir dentro desse texto, extrair desse texto o que seria essa corrida da fé, o que Paulo se relacionar quando ele fala sobre alvo, quando ele fala sobre soberana vocação, quando ele fala sobre justiça que vem de Deus. Paulo traz muitas informações aqui aos filipenses. Filipos foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo ele prega o evangelho formalmente e funda ali um ramo de igreja. Um dos principais motivos pelos quais Paulo escreveu a epístola aos filipenses foi expressar gratidão. O coração de Paulo estava grato aos irmãos de Filipos pelo afeto pelo qual eles apresentavam a Paulo e lhe demonstravam pelo auxílio financeiro. Paulo havia recebido um auxílio financeiro através dos irmãos de Filipe, pela
caridade dos irmãos discípulos, dos irmãos de Filipe, Paulo foi sustentado em sua necessidade quando ele precisou, na sua segunda viagem missionária e no momento em que ele foi preso em Roma. A carta aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava encarcerado em Roma. E foi nesse momento que Paulo ele louva a Deus pelos membros de Filipos. Era uma igreja firme, era uma igreja que estava alicerçada, era uma igreja que Paulo ele sentia orgulho dos irmãos que ali estavam, porque estavam seguindo o seu propósito e também estavam fielmente seguindo todas as suas orientações. Então era uma igreja que estava firmada em sua fé em Jesus Cristo. E Paulo ele dá alguns conselhos pautados e informações a seu respeito, quando nós vemos que ele fala sobre a pessoa dele. Ele traz um paralelo com relação aos da circuncisão, que estavam, que havia um risco muito grande para a igreja de Filipos ela se voltar a um evangelho judaizante, um evangelho que não vivia uma vida justificada diante da justiça de Deus, mas diante da justiça da lei dos homens. Então Paulo ele traz alguns conselhos pautados em informações ao respeito dele, alegando que a justiça que ele vivia não era a justiça da lei, ele não era justificado pela lei, mas ele era sim justificado pela justiça que vem de Deus. E essas informações elas foram enviadas aos filipenses através de Epafrodito, um dos seus cooperadores, um dos seus que levavam ali a mensagem. Em seus conselhos, Paulo os incentivava a ser humildes e unidos. Paulo também alerta os filipenses quanto aos cristãos corruptos. Que são esses cristãos corruptos? Cristãos que poderiam, porventura, estar no meio do povo de Deus escolhido, mas que os seus interesses não eram voltados para a sã doutrina. Não eram interesses que faziam o povo crescer em fé e em conhecimento. Então, Paulo ele alerta os filipenses quanto a esses cristãos corruptos, como os que ensinavam que a circuncisão ela era necessária para a conversão. Ou seja, naquela época existia um grupo em que a igreja de Filipenses estava exposta a ser talvez enganada por esses grupos que pregavam que a conversão ela precisava ser alcançada pela prática da circuncisão, ou seja, pela prática da lei. E essas pessoas falsamente argumentavam que os novos convertidos, os novos conversos, precisavam submeter-se à antiga lei da circuncisão do Velho Testamento, antes de se tornarem cristãos. Uma prática condenada por Paulo, haja vista que ele afirma no texto que a sua justiça não provinha dos homens, mas a sua justiça ela provinha de Deus. Porque ele, como todas as suas credenciais, ele poderia usar a justiça dos homens, mas aquela justiça ela estava sendo anulada e a partir daquele momento ali ele só era justificado a partir da justiça que viria de Deus. Em resumo, Filipenses capítulo 3, Paulo adverte contra os que advogam práticas e ideias judaizantes. Ele descreve sua antiga vida de fariseu, como vimos no texto, ele descreve a sua antiga vida de fariseu e como de boa vontade rejeitou todas as coisas, rejeitou todo o seu passado, rejeitou tudo que ele tinha e abriu mão de tudo aquilo para seguir a Jesus Cristo. Ele exorta os santos de Filipenses a seguir o seu exemplo, de renunciar tudo que ficou, tudo que ele conquistou, para viver uma vida rumo à salvação. Paulo esclarece que Jesus Cristo transformará o nosso corpo físico imperfeito em um corpo glorioso como o dele. Essa era a esperança de Paulo. Tirar, ainda que ele tivesse tantas credenciais positivas, ainda que ele tivesse tantas qualidades, ele ainda tinha um corpo físico imperfeito. Ele ainda tinha uma natureza caída, ele ainda tinha uma natureza que não permitia ele estar
em completa perfeição, em completo relacionamento com Deus. Havia alguma coisa ainda em Paulo que ele não tinha alcançado e que ele julgava necessário alcançar para viver uma vida completa diante de Deus em relacionamento. E a corrida da fé, ela se inicia a partir do momento que algum indivíduo ele é alcançado por Cristo. A partir do momento em que você é alcançado pela graça, a partir do momento que é realizada uma obra de transformação e regeneração na nossa vida, inicia um novo ciclo da nossa história. Saímos da morte para uma vida com Deus. E essa vida com Deus, será que seria uma vida com Deus fácil? Será que seria uma vida com Deus onde todos os momentos estaríamos sorrindo, felizes, não vivenciaríamos perdas, não vivenciaríamos momentos de desânimo ou momentos de angústia de forma alguma? Uma vida com Deus não nos isenta de ter uma vida, por muitas das vezes, de dificuldade. Muito pelo contrário, essa corrida da fé, ela é um exercício que nós praticamos até chegarmos ao objetivo pelo qual Deus ele nos chamou. Então, a corrida da fé se inicia a partir do momento que algum indivíduo é alcançado por Cristo. E o trajeto vai levar esse indivíduo a uma vida incorruptível com Cristo, debaixo da justiça que vem de Deus, e não pela justiça que vem da lei, de forma que, justificado pela lei, justificado pela prática das obras, ninguém se salvará. Não é a prática que vai levar o homem à salvação, mas sim a justiça que vem de Deus, a justificação que recebemos por intermédio do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Somente dessa maneira que Deus ele consegue olhar para nós aqui, homens pecadores, falhos, mas agora, após a conversão, após sermos alcançados por Cristo Jesus, cobertos pelo sangue do Cordeiro. E é essa cobertura que faz com que Deus olhe para nós e nos livre da condenação. Não são as nossas práticas, não são as obras da lei, não é o grande conhecimento que temos, né, na área teológica ou na prática de boas obras que vai nos fazer ser pessoas aceitas diante de Deus. Mas o que nos torna aceitos diante de Deus é uma vida transformada, é uma vida regenerada, é uma vida coberta pelo sangue do Cordeiro que nos justifica e nos traz a amizade para com Deus novamente. É isso que Paulo está dizendo. E a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, ingressamos nessa corrida da fé, vivemos dia após dia, exercício de fé, exercitando a nossa esperança em um dia termos verdadeiramente uma comunhão perfeita com Deus, é quando nós vemos que a nossa motivação de vida, ela muda completamente. A partir desse momento que nós iniciamos essa carreira, essa corrida de fé, a nossa motivação, tanto aqui na nossa vida, humanamente falando, como nossa vida com Deus, ela muda completamente. O cristão que agora está justificado debaixo da lei de Deus pela fé, não se importa nem mais pelo que possuem. Todo sucesso e fama é considerado como nada. E nós vemos que Paulo, ele deixa bem claro isso quando ele diz que tudo aquilo que ele conquistou, ele considera como esterco, ele considera como nada diante da justiça que estava vindo de Deus pela fé. Então a motivação de Paulo ela muda. Antes, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele era alguém que era contrário a essa justiça que é manifesta pela fé. Mas agora, quando Paulo é alcançado pela graça de Deus e é escolhido por Deus, a motivação de Paulo muda. Ele considera
todas essas coisas como nada, e para ele nada mais importa, a não ser ter uma vida de comunhão e uma vida de relacionamento perfeito com Deus. Ele não se importa mais pelo que ele possui, nem pelo sucesso que ele alcançou diante daquela cultura farisaica daquela época. Ele considera aquilo tudo como nada, e o objetivo dele agora era caminhar progressivamente e conhecer o Senhor de forma completa, e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme sua morte, como nós vemos no versículo 10. Há uma dupla participação de como é uma morte de Cristo. Paulo vai especificar isso bem quando ele trata sobre a mortificação da carne ou a crucificação do velho homem. Capítulo de número 6 de Romanos, Paulo vai falar sobre duas mortes. Uma mortificação física e uma mortificação interior. Paulo vai dizer que é necessário que o velho homem ele morra, para nós assim termos um relacionamento com Deus. Nós precisamos morrer com as nossas vontades, com as nossas paixões, com as nossas motivações, com os nossos interesses, para viver a partir de então uma vida voltada para obedecer à vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Isso é a crucificação do nosso homem interior, quando nós participamos e somos alcançados pelo novo nascimento. Nós nascemos de dentro para fora. E Paulo também vai falar sobre, no capítulo 6 de Romanos, sobre a outra crucificação, que é exterior, que é chamada a mortificação do homem exterior. Ou seja, a partir do momento que nós estamos aptos a ter um relacionamento com Deus de forma direta, a partir do momento que o velho homem morre e nasce um novo homem agora que vive para a glória de Deus, nós ainda temos uma trajetória a seguir, nós ainda temos um caminho a trilhar, nós ainda temos uma corrida muito longa até vivermos isso de forma completa. Ainda não podemos viver isso de forma completa, isso nós vivemos de forma parcial ainda por conta do nosso corpo físico, por conta da nossa humanidade. Enquanto estivermos aqui, humanamente falando, nós estaremos sujeitos a cair, nós estaremos sujeitos a errar, nós estaremos sujeitos a falhar, e por muitas vezes, embora isso não seja motivo para nós nos distanciarmos de Deus, isso ainda gera em nós condição de ainda não estarmos na presença de Deus de forma integral, íntegra, porque ainda vivemos em uma situação de corrompimento, ainda vivemos em um corpo corruptível. Mas Paulo trata aqui, e ele tem uma motivação muito grande em viver a incorruptibilidade. Ele tem uma vontade muito grande e um interesse muito grande em sair dessa situação de corrupção para viver uma vida onde não vai haver mais pecado, uma vida onde ele não vai mais ser seduzido pelas paixões da carne, em uma época onde ele só vai viver fazendo aquilo que ele tanto deseja, que é viver para Deus, é fazer a vontade de Deus, é não transgredir a vontade de Deus. Esse é o desejo de Paulo, quando ele vem aqui trazendo essas informações, dizendo que tudo que ele conquistou de nada serve, porque para ele o que mais basta é viver a sua vida na eternidade com o Senhor. E esse deveria ser o motivo pelo qual todo cristão, o motivo pelo qual todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele venha se importar. Pensar no seu futuro na eternidade. Não pensar somente na sua vida aqui, mas imaginar que um dia, se hoje é tão bom podermos ter comunhão com o Senhor,
aqui na terra, embora o pecado esteja a todo momento tentando nos seduzir, tentando nos afastar, tentando fazer com que nós tropeçamos, vivermos uma vida em eterna comunhão com o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, mas enquanto não houver a mortificação do homem exterior, isso não acontecerá. E é justamente esse é o percurso da corrida da fé. É no momento em que há a morte do homem interior até a mortificação do homem exterior. Ou seja, essa corrida da fé, ela é vencida aqui, na nossa trajetória como homem e como mulher de Deus aqui na terra. Então nós vemos muitos desafios. Sendo assim, a crucificação do homem interior é um critério para alguém adquirir a vida eterna, que seria nada mais nada menos que o prêmio para aqueles que vencerem e perseverarem. Ou seja, a crucificação do homem interior é um critério para alguém adquirir a vida eterna, porque você só vai ser salvo a partir do momento que você nasce de novo, que você é regenerado, que você é agora uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo na sua vida. E a partir desse momento, você entra em uma corrida de fé, onde no final você vai receber o prêmio, mas só recebe o prêmio aqueles que perseverarem, aqueles que tiverem esperança. E enquanto o homem exterior viver, será correr vislumbrando a faixa de chegada. Ou seja, enquanto você viver, enquanto nosso homem exterior estiver respirando esse fôlego de vida, nossa fé tem que estar firmada em uma coisa: a linha de chegada. O que vai acontecer enquanto nós estivermos com os nossos olhos voltados para o que Deus ele tem preparado para nós, nós certamente vamos vencer e vamos receber o prêmio. E a cada passo que é dado, sabemos que está chegando, mas a vontade de chegar é tão grande que chega a um ponto que nada mais faz sentido. Foi o que aconteceu com Paulo. O desejo de Paulo era tão grande em viver essa comunhão com Deus tão perfeita, ao ponto de estar perto do Senhor na eternidade, que para ele nada mais fazia sentido. Nada mais fazia sentido para ele se ele estava preso, se ele estava encarcerado, se ele não podia ter contato físico com a igreja. Ele não estava se importando porque ele precisava mandar alguém levar a mensagem à igreja, ele estava distante da união com os irmãos. Para ele isso não importava. O que importava para ele que todas essas aflições, que todas essas dificuldades, que todas essas perseguições iam fazer com que ele chegasse no final. Ele visualizava a cada perseguição, a cada angústia, a cada prisão, ele via a linha de chegada, ele via o alvo, ele estava direcionado, engajado a seguir aquilo que Deus havia chamado. E isso é importante, que nós precisamos também observar e ver a nossa vida, refletir a nossa vida cristã com Deus e vislumbrar também esse alvo, vislumbrar a vida eterna, vislumbrar uma vida com Deus. Nossa vida no texto é comparada a uma pista de corrida e precisamos entender 3 conselhos importantes que Paulo vai nos dar. E o primeiro está no versículo 12. No versículo 12 do texto, Paulo vai dizer: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Veja bem que no texto Paulo, em um momento nenhum, ele diz que ele é merecedor de alguma coisa. Em momento nenhum no texto Paulo diz que ele está acima de todos em conhecimento ou em perfeição, mas Paulo deixa bem claro que ele ainda não alcançou, ele ainda não chegou lá, ainda falta alguma coisa para que ele chegue ao alvo, mas uma coisa ele faz, é o conselho que ele dá para a igreja:
não que eu tenha alcançado ou que já seja perfeito, ou seja, ele retira todo o mérito dele, ele mais uma vez renuncia a tudo que ele é em conhecimento diante da igreja, e ele traz todo esse mérito para, não para ele, mas para aquilo que ele está engajado a fazer. E ele diz, mas não alcancei ainda, também não sou perfeito. Enquanto eu estiver aqui, eu não sou perfeito para chegar lá, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Ou seja, este deve ser o nosso objetivo, pois o prêmio é justamente este: conhecer o Senhor perfeitamente assim como Ele é, e ter a esperança de que, embora não tomamos posse, a herança está garantida, pois Cristo nos alcançou com finalidade de também alcançarmos a Ele. Ou seja, Cristo nos deixou uma herança. Ele conquistou para nós uma herança. E o que eu quero dizer? Que não tomamos posse ainda desta herança. A salvação a nós, ela é absoluta. Ela é garantida. Nós não temos dúvida disso. Mas enquanto nós estivermos aqui com o nosso homem exterior, não mortificado, nós ainda não tomamos posse dessa herança. E o nosso objetivo nessa corrida da fé é obtermos o prêmio, é obtermos a coroa, é obtermos essa herança. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ainda não tomamos posse de forma completa, porque ainda não estamos com Ele, ainda não vemos Ele assim como Ele é. A herança está garantida, pois Cristo nos alcançou, com finalidade de também o alcançarmos. Cristo nos alcança, Cristo nos salva mediante a sua morte, a sua ressurreição, nos justifica diante de Deus, nos reconcilia diante de Deus com o objetivo de nós, com a nossa vida agora transformada, regenerada, nós sentimos agora o desejo de estarmos com Ele. Então nós vemos que Paulo vai deixar bem claro que o desejo dele era fazer a vontade de Deus. O desejo dele era viver uma vida eterna com Deus. Era ver essa promessa ser evidenciada na vida dele de forma completa. Mas ele entendia que enquanto o homem natural, enquanto o homem exterior não fosse morto, isso não aconteceria. Isso vai acontecer no final da nossa trajetória, só lá no final. E o segundo conselho que Paulo nos deixa importante está no versículo 13. E Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mais uma vez, Paulo, no versículo 13, afirmando sobre a condição que ele tinha. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo traz a ideia de um corredor que se concentra em apenas olhar para a frente. Se você parar para observar a prática desse esporte, você nunca vai ver um corredor olhando para trás. Você nunca vai ver um atleta olhando para trás, ao menos que ele esteja muito perto da linha de chegada e ele possa querer ter o sentimento de que alguém vai ultrapassar. Isso nós falamos em um esporte onde existe uma competição, onde vai haver um vencedor, onde vai haver quem vai chegar primeiro e quem vai chegar depois. A corrida da fé, ela difere
dessa corrida, porque não vai haver quem vai chegar primeiro ou quem vai chegar depois. Deus não escolheu quem vai entrar na eternidade primeiro, quem vai receber o primeiro, quem vai ser o primeiro colocado, quem vai ser o segundo colocado, quem vai ser o terceiro. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas nessa corrida da fé, o texto nos fala somente sobre o prêmio da soberana vocação. E Paulo fala sobre olhar apenas para frente, sem se preocupar em olhar para trás, para ver o quanto já correu, mas corre apressadamente em direção ao alvo. Ou seja, se existe alguma coisa que nós devemos nos apressar e que nós devemos correr, é em direção àquilo pelo qual Deus nos escolheu. Se Deus nos escolheu para vivermos uma vida com Ele, o que devemos fazer? Não podemos perder tempo, não podemos deixar para depois, não podemos de maneira nenhuma deixar de viver uma vida com Deus depois, porque Ele quem criou, Ele que nos colocou nessa condição de corrida, Ele que nos colocou nessa condição de buscar o prêmio, de ir em direção ao prêmio. E uma coisa eu quero te dizer, o prêmio, ele é certo. Essa herança, ela é garantida. Só que enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos correr em direção ao alvo. Porque se nós não tivermos um alvo, não faz tanto sentido, porque se torna um cristianismo e um evangelho muito simples. É simplesmente fui alcançado pela graça, uma vez salvo, sou salvo para frente, daí para frente, ponto final, acabou tudo, eu posso fazer tudo, eu vivo da maneira que eu quiser, eu caminho os passos que eu quiser, e a verdade não é essa. A verdade é que agora, alcançado pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu tenho que correr em direção ao desenvolvimento dessa salvação, para que naquele grande dia eu possa desenvolver e caminhar progressivamente em direção ao alvo. Quando Paulo fala sobre o alvo e correr apressadamente em direção ao alvo, ele fala em viver uma vida progressiva, em uma vida de crescimento, em uma vida de avanço, ou seja, uma vida em que todos os dias vai ser um passo que nós damos para a eternidade. A cada dia que se passa, seja com dificuldade, seja com alegria, seja com tristeza, seja com perdas, cada passo que damos é um passo que damos para a eternidade. E foi para isso que Deus ele nos alcançou, para que nós também o alcancemos em eternidade. Então, no versículo 13, Paulo deixa isso bem claro. Não podemos olhar para trás. Não podemos, nessa trajetória, olhar para o que ficou para trás. Não podemos, nessa trajetória, ficarmos chorando por situações que aconteceram durante a nossa caminhada, mas muito pelo contrário, se nós olharmos para trás, nós vamos nos distrair. Se nós olharmos para trás, a nossa esperança ela vai ser abalada. E quando Paulo fala sobre olhar para frente, deixar para trás tudo aquilo que ficou, é renunciar tudo aquilo que ficou, seja bom, seja ruim. O que ficou para trás já faz parte do passado. Eu não vou reviver esse passado porque eu caminho apressadamente ao futuro. Eu caminho apressadamente para a chegada. Nenhum atleta que inicia uma corrida, ele está preocupado com a sua saída. Ele está preocupado com a sua chegada. Não importa como ele saiu, ele não quer mais olhar para trás, porque a saída não importa para ele, o que importa para ele é o que vai vir, é a linha de chegada, é onde ele vai chegar, é o objetivo dele naquela corrida. E a corrida da fé, na vida do cristão, é a mesma coisa. Não importa como começou, não importa se você caiu, não importa se você desanimou no meio da caminhada, não importa se você se frustrou, se você viveu perdas, se você em algum dado momento quis parar, desanimar, não importa. O importante que Paulo deixa bem claro aqui
é que deixando tudo isso que para trás ficou, prossiga, caminhe em frente, ande, corra em direção ao alvo, não perca de vista o alvo, porque se você não perder de vista o alvo, você vai receber o prêmio da soberana vocação. E como você tem se comportado diante dessa corrida da fé, meu irmão e minha irmã? Você tem vislumbrado o alvo como sendo o prêmio e a recompensa diante de tudo aquilo que você e eu temos vivido nesse tempo, enquanto nós estamos aqui ainda como homens externos, vivos, né? Em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que é completamente contrária às coisas de Deus. Como você tem se comportado diante dessa corrida da fé? Como que você tem lidado com as situações do passado, com as dificuldades que você passou na sua vida? Será que o inimigo ainda tem feito com que o seu passado impeça você de olhar para o alvo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Teu passado foi apagado, não importa como foi a tua saída, mas uma coisa deixo certo para você: persevere, porque você vai chegar e você vai receber o prêmio. Se você correr progressivamente em crescimento, você jamais vai se cansar. Foi o próprio Deus que te escolheu, que te colocou nessa corrida. Não foi você que escolheu estar nessa corrida. Não foi você quem se inscreveu nessa corrida como um mérito ou como alguém que treinou muito para estar nessa corrida e é o atleta preferido para ser o vencedor. Não foi você que escolheu. Foi Deus quem te escolheu e te colocou nessa corrida, mesmo sabendo a tua pouca força, mesmo sabendo que você é falho, mesmo sabendo que eu sou fraco, mesmo sabendo que eu sou completamente dependente dele. Ele nos colocou nessa corrida de fé. Essa pista foi Ele mesmo quem preparou, assim como a linha de saída, como a linha de chegada. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer que Ele começou a boa obra e Ele é fiel para concluir. Ou seja, essa corrida, Ele nos escolheu para estar nessa corrida. Esse trajeto, Ele quem fez. E se foi Ele quem nos colocou, Ele que nos preparou, Ele que preparou o início e é Ele que também reservou o final. Ou seja, é garantido, porque Ele começou essa boa obra. Ele é fiel e poderoso para concluir. Não há mérito nenhum em nós. Não há melhor do que ninguém na corrida da fé. Na corrida da fé, não existe quem ora mais ou quem ora menos, ou quem estuda mais ou quem estuda menos, ou quem tem mais conhecimento teológico ou quem tem menos conhecimento teológico. Não está em xeque o mérito humano na corrida da fé. Mas o que está em xeque na corrida da fé é que aquele que começou é aquele que vai fazer todas as coisas. Aquele que te chamou para ingressar nessa corrida é aquele que vai entregar para você o prêmio da soberana vocação. E o terceiro conselho que Paulo dá para nós finalizarmos está no versículo 14. Onde ele diz, como já lemos, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ideia aqui que Paulo nos traz é de não parar na trajetória, mas ter um foco, né? Como eu já disse aqui, ter um foco, focar somente no final, ou seja, no alvo. E qual era o alvo do apóstolo aqui aos Filipenses? Era a vida eterna. Não há dúvida alguma de que ele não está falando de algo aqui terreno, mas ele está falando de algo na eternidade.
Ele não está falando de tudo que ele possa alcançar aqui, pois ele deixa bem claro as credenciais de como ele era irrepreensível, de como ele era um analista da lei, né? Grande conhecimento. Ou seja, ele já tinha conquistado muitas coisas aqui, mas para Paulo ainda restava algo ainda melhor. Aquilo que o olho dele não viu, aquilo que o ouvido dele não ouviu, aquilo que não havia ainda penetrado no coração dele ainda. Era aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo verdadeiramente ele amava ao Senhor, mas ele ainda não tinha visto, ele ainda não tinha ouvido, mas ele sabia que seria algo muito além daquilo que ele podia imaginar. Não penetrou no coração de homem nenhum aquilo que Deus preparou para todos que o amam. Então Paulo tinha uma esperança viva, uma perseverança muito grande. E o que nós podemos dizer da trajetória de Paulo? Né? Um pastor, um líder, onde passa a maior parte do seu tempo encarcerado, a maior parte do seu tempo, né, precisando de escrever cartas, estando distante da comunhão, sofrendo açoites, sendo perseguido, sendo combatendo o bom combate, né? E deixa bem claro que a ideia de Paulo nessa corrida da fé era tão grande pelo prêmio que no final da sua trajetória ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo nos deixa a ideia bem clara de que existe um início e de que existe um fim na nossa trajetória como cristãos. Então, a corrida da fé é justamente isso. É o nosso início de caminhada com Deus e o nosso final de caminhada com Deus. Há um caminho progressivo, né? Há um início, onde no início há dificuldade, onde no início a gente precisa de conhecer aos poucos, de sermos nutridos pela palavra, sermos nutridos pelo Evangelho. E existe um momento intermediário que é um momento de muito risco, onde nós achamos que nós já sabemos muita coisa, que podemos caminhar sozinho, podemos chegar lá na frente sozinho. Paulo ele poderia ter tal atitude em que, devido ao seu grande conhecimento, ele poderia ver nele algum mérito que pudesse fazer ele chegar lá com o seu próprio conhecimento. Mas nós vemos no texto que ele afirma categoricamente que ele ainda não havia alcançado e que ele ainda não era perfeito. Ou seja, ele não atribui a ele mérito algum. Ou seja, nessa caminhada de corrida da fé, nesse trajeto, não existe ninguém melhor do que ninguém. Estão todos aptos a chegarem no final, mas só vai chegar aquele que perseverar e aquele que tiver foco, aquele que estiver de fato engajado e que verdadeiramente esteja disposto até mesmo a dar a sua vida pelo prêmio da soberana vocação. Em cada dificuldade, em cada perseguição, angústia, e em cada vez que precisar de forças, olhe para a frente. E o que fica para trás, que seja incentivo para corrermos mais rápido pelo prêmio da soberana vocação. Até mesmo uma perda, uma frustração que ficou para trás, que ela venha ser um motivo de você continuar vislumbrando a linha de chegada. E que cada desafio, que cada dificuldade, quanto mais ela vai se intensificando, tenha esperança que quanto mais difícil vai ficando, mais perto a linha de chegada também vai ficando. Amém? Que Deus abençoe os irmãos
e que prossigamos, que continuemos, que não abandonemos de maneira nenhuma o alvo, que tenhamos a certeza que nós temos o direito a uma herança, e essa herança foi conquistada por Cristo na cruz por nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.